A gente está aqui com mais uma roda acadêmica e, principalmente nessa noite, a gente também está comemorando 54 anos, no dia 30 de outubro. Esse ano de 2025, esse nosso projeto de Chás Rodas é uma parceria da Academia de Letras com apoio da CETESC, da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, e a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. A gente agradece muito essa parceria, que inclusive tem trazido para Mato Grosso do Sul palestras com os imortais da Academia Brasileira de Letras, dentro do projeto ABL na ASL. A nossa roda sempre homenageia um saudoso acadêmico. Hoje a gente tem três acadêmicos para homenagear um saudoso acadêmico. A gente vai ter Lucilene Machado, Silvia Sesco e Sérgio Cruz, realizando essa homenagem ao Augusto César Proença. A Confraria Socioartista, com seu projeto Arte na Academia, apresenta artes visuais hoje com as artistas Lisete de Souza e Sônia Posse. A gente tem também a parceria com o projeto Movimento Concerto da Universidade Federal, com a sua vertente música erudita e suas fronteiras. Hoje, esse mês, a gente tem a apresentação de Pedro Irineu, que agora a gente convida para a sua apresentação. Começar tocando uma peça curta de um compositor chamado Abel Carlevaro. Ele tem um compositor e intérprete uruguaio. Ele tem uma discografia gigantesca assim, de composição e foi extremamente importante para o mundo do violão clássico. Eu vou tocar agora uma peça mais comprida, que é em 3 movimentos, chamada A Catedral.
Hoje nós temos 3 acadêmicos, então, na nossa roda, homenageando Augusto César Proença, esse querido acadêmico pelo qual temos lindíssimas lembranças e grande admiração pelo trabalho. Lucinene Machado, Silvia Sesco, Sérgio Cruz. Bom, dando início aqui à nossa meia roda, né, de conversa e leituras, a gente está essa noite aqui para falar uma vez mais sobre o nosso Proença corumbaense, que foi assim para mim foi assim um achado quando eu conheci a criação literária do Augusto Proença. Nós vamos fazer algo assim bem intimista, bem descontraído, e o Sérgio Cruz vai iniciar, né, Sérgio? Vai falar alguma coisinha sobre a biografia, sobre a vida, alguma coisinha. É um pouquinho para cada um. E nós temos aqui a Lucilene, que foi prefaciadora de livros do Augusto, que tem esse conhecimento sobre a obra dele. E é sempre um grande prazer, é um aprendizado a gente ouvi-la. Então, nós vamos falar um pouquinho. E o Sérgio começa, né, Sérgio? Pode ser? Ele diz que ele quer ouvir mais, eu também. Boa noite a todos. Bom, eu conheci o Augusto César Proença há muito tempo. Antes dele entrar na academia, eu o conheci. Eu estava numa feira de livros, uma primeira experiência feita aqui em Campo Grande pelo Aspesi, Humberto Aspesi, lá na estação ferroviária. E eu fui lançar um livro lá. Eu achei que, bom, vou lançar meu primeiro livro, não livro de história, mas não história romanceada. Foi meu primeiro livro de pesquisa, que foi a origem dos outros livros que eu escrevi depois, que foi o Datas e Fatos Históricos, as efemérides e tal. Eu estava lá, não desesperado, porque eu não entrei em pânico, mas esperando que aparecesse alguém para comprar meu livro, para eu autografar, não aparecia ninguém. E eu estava naquele livro lá, tal, de repente aparece o Proença, né, que eu não conhecia, né, tal. E me deu animado, olha, fica numa boa, porque, né, começo é assim mesmo, depois piora. Aí, conversamos bastante, ele me animou, me deu algumas dicas, né, de como eu devia fazer e tal, porque eu realmente era extremamente jejuno em matéria do ambiente, né, um ambiente literário, ambiente de escrever. O negócio era mais fazer comício. Conversamos e ele me deu um livro, vamos trocar um livro, ele me deu um livro dele que foi o primeiro, me parece que é referência de história dele, Pantanal, como é que é mesmo o nome? Pantanal, História, Tradição, esse aqui. Ele me deu esse livro aqui de presente, tal. Aí eu dei um livro para ele e tal, e nunca mais encontrei o Proença, depois soube da entrada dele na academia, e acompanhei, né, muito interessante, porque o que eu fiquei sabendo dele, né, foi muito mais recentemente. E uma coisa que me deixou curiosa, né, que eu sabia que ele era parente do Neco, da Necolândia Gomes da Silva, eu não sabia que era o nome, eu achei que era Proença o nome dele, mas não é Proença, foi o nome que ele adotou, né, que adotou porque ele era muito amigo de um Proença, de um outro Proença. Aí ele colocou, então tá, mais ou menos isso que eu fiquei sabendo e tal.
E coisa interessante, mas eu li muito o livro dele, esse livro dele eu levei para o Pantanal. Logo que em seguida eu levei para o Pantanal. Viu, Sérgio? Acho que aquele que você Não, esse estava não. falando é o outro, o Raízes, né? Que você falou sobre não, o Raiz Raízes. é romance, né? Raiz é mais ficção. Esse aqui é referência histórica. Sim, né? Ele faz, mas era sobre aquele que você estava falando? Não, é sobre esse mesmo. Sobre Pantanal, esse mesmo, cheio de né? tradição e história. Tá. Aí eu fui para o Pantanal e levei esse livro. né? Por acaso eu levei o livro. Mas não vou levar um livro para o Pantanal, porque é do Pantanal, vou dar um livro para levei o livro por acaso. Passei a ler esse livro lá no Pantanal. Aí em Miranda, no Pantanal, no início do Pantanal, na entrada da porta do Pantanal, na fazenda de um amigo meu, Dr. Dittmann, que inclusive já faleceu. Li bastante o livro e disse uma coisa que me chamou muita atenção, a questão do bioma pantaneiro, né? Que ele coloca aqui, eu desconhecia completamente, que o Pantanal, o bioma Pantanal, ele é uma síntese dos demais biomas do Brasil. Tem caatinga, tem pampas, floresta amazônica, até resquício de Mata Atlântica. Eu estava no Pantanal e falei, bom, eu vou tentar ver se eu consigo identificar essas diversidades aqui, de flora e fauna que o Proença fala. E passei praticamente 2 ou 3 dias andando a cavalo no Pantanal. O Dr. Dittmann era extremamente generoso e gostava também disso, né? Então vamos caminhar. Andei muito tempo no Pantanal e ele me mostrando algumas, né, comprovando aqui algumas dessas postagens aqui, desses escritos aqui do Proença. E me levou para ver uma Vitória Régia, né? Para mostrar que a Amazônia, que isso aqui é a questão da Amazônia e tal. E andamos por lá, e até eu que achei que não ia ver no Pantanal, ele mostrou a Caatinga, né, do Nordeste, que eu conheço muito bem. Ele mostrou um trecho de Caatinga, né, com tipo xique-xique, icó e outro tipo de vegetação. Eu achei eu não consegui, não cheguei a ver a Mata Atlântica, né? Mas ele me falou, olha, aqui não tem, mas na Bodoquena tem, né? Tem trechos, tem algo de Mata Atlântica, tem cedro, peroba, jequitibá, então tem muita coisa da Mata Atlântica, tá? E deu essa informação. Eu fiquei impressionado, né, com esse trabalho do Proença, identificando essa e fiquei mais impressionado comigo, que eu não sou muito de ficar fazendo campo, né, fazendo campo. Geralmente eu leio, né, escuto, tal, mas não saio fazendo, e fiz campo. E tem um impressionante, né, que desse livro de Raízes do Pantanal, tem uma tese, né, que foi defendida por, não sei se tese, um trabalho que foi publicado por 2 professores da Universidade Federal da Grande Dourados, quando eles comparam, né, o Proença com Guimarães Rosa e um nordestino muito, que eu esqueci o nome dele agora, faz essa comparação. Então, eu prometo que daqui para frente vou ler todos os demais livros, né, porque eu achei realmente muito interessante. A gente não tem tempo de ler, principalmente o romance, eu que não sou muito ligado à área de ficção, mas eu achei interessante nessa comparação desses professores de Dourados da Universidade Federal da Grande Dourados, essa comparação, sobretudo, com o Guimarães Rosa, que também já esteve aqui, já passou aqui pelo Mato Grosso do Sul e tal. Legal. Então, é isso aí que eu tinha que falar, porque eu vim aqui mais, com certeza, eu estou apenas pagando o meu cachê.
Eu vim aqui, na verdade, para ouvir, porque eu queria ouvir mais sobre o Proença. E eu sei que as professoras aí estão realmente muito afiadas, né, para trazer para nós essas informações acerca desse grande baluarte da literatura de Mato Grosso do Sul. Era isso. O Sérgio, como Proença, 2 leoninos, duas pessoas, 2 talentos, né, regidos pelo signo de Leão. Então, de fato, você diz que você veio só para ouvir. Não, eles preenchem, né? É aquilo que eles falam, preenchem todo um espaço, né, Sérgio? Eu vou só dar, assim, rapidamente, para a gente relembrar, ou aqueles ainda que não tiveram essa possibilidade de conhecer a bibliografia do nosso Proença. Então, o Reginaldo vai expor aqui para que a gente possa relembrar. Reginaldo, só voltando lá na primeira, a família se desintegrou e eu saí pelo mundo feito bala estilhaçada. Isso daí é uma frase dele, porque marcou muito a infância dele, foi marcada pela morte, né, da mãe, num parto, né, do irmão dele. E depois que a mãe morreu, ele ficou muito tocado e ele se sentiu perdido, né? Que a mãe ali era a figura raiz da família e ele se sentiu perdido. E ele, então, numa entrevista que ele deu, ele falou essa frase muito, assim, muito forte: a família se desintegrou e eu saí pelo mundo feito bala estilhaçada. Então, acho que essa frase dá a medida desse sentimento de uma pessoa que perde, né? Perde, assim, essa ligação com alguém que ele era, talvez, penso, com certeza, a figura mais firme na sua vida, mais importante, que era sua mãe. Então, vamos lá, as obras. Em 1979, ele lança o Snack Bar. Ele está ainda no Rio, porque ele saiu de Corumbá e foi estudar no Rio e fez assim, amizades com pessoas ligadas à literatura e fez a sua primeira tentativa de escrita e que deu muito certo, que é esse livro de contos aqui, né? E que recebeu assim da crítica os elogios assim mais diversificados, porém todos apontando para a positividade da criação literária do Proença. É uma narrativa ágil, curta, e ele escreveu cerca de 20 contos, cujos personagens se juntam ao redor de 3 temas: da sátira e do erotismo, da solidão e da hipocrisia, da violência e da injustiça. É nesse livro que se encontra o caso de Joanita. Esse caso de Joanita, ele foi transformado num filmete, a gente tem aí, mas não será esse que será passado, né? Nós temos assim um tempo bem curto, vai ser outro. E ele é um livro ligado à realidade urbana, porque depois, então, ele entra para esse cenário regional do nosso estado e 10 anos se passam entre
a sua primeira obra, né, urbana, do Rio, e depois, quando ele escreve o outro livro dele, Raízes, e, inclusive, foi premiado. Então, se a gente, de repente, a gente olha, mas foi ele mesmo que escreveu, estilos bem diferenciados, não é? Mostrando o talento dele como escritor. E aí, vamos para o outro, que é esse Raízes do Pantanal, Cangas e Canzis, e ele recebe por essa obra o Prêmio Brasília de Ficção, promovido pela Fundação Cultural de Brasília, anos mais tarde. Então, é isso. É um livro denso, criativo, apaixonante, cujo cenário é o luxuriante Pantanal, que fala da saga de uma família que, expulsa pelas enchentes, busca por um pedaço de terra firme para sobreviver. É sobre esse que você vai falar mais, né? Então, vamos para frente. Depois, sempre com o olhar no nosso rico bioma do Pantanal, ele escreve Pantanal, Gente e Tradição e História. É dividido em 4 partes, e é como o Sérgio falou, um livro curto, digamos assim, mas é um objeto de pesquisa mesmo, sabe? Sobre aquele bioma, sobre aquela região. E é dividido em 4 partes, né? Como a gente já falou. Então, vamos. Depois vem a Memória Pantaneira, que é o resgate de lendas, costumes e relatos orais, garantindo que a cultura regional não se perdesse com o tempo. Seu trabalho como historiador complementa sua produção literária, revelando o intelectual comprometido com a sua terra. Esse comentário é do professor Alain, que é um estudioso dos nossos escritores aqui da terra, e ele faz um ensaio muito interessante a respeito do Proença e das suas obras. Eu tirei daqui. Vamos passar. Depois vem o Corumbá de Todas as Graças. É o livro que celebra Corumbá por meio de crônicas, reflexões e poesias, ressaltando o passado histórico da cidade branca que o viu nascer. Vamos para frente. Em 2009, ele lança o Rodeio a Céu Aberto. Então, é uma obra que descreve a relação do homem com a natureza em sua forma encantatória e devastadora. Se traduz num resgate de elementos culturais, de personagens históricos e paisagens marcantes, como os rios Paraguai e Taquari. E aí, nesse livro aqui, muitas expressões e palavras e termos usados pela nossa gente daquela região. Vamos para o próximo. E aí, a gente sabe que o Proença teve vários outros contos, né, publicados em muitas revistas, e nessa... Um conto que foi publicado numa revista, depois ele está aqui no livro. Nessa poeira não vem mais seu pai, é um dos seus trabalhos mais impactantes. Sim, eu estou repetindo aqui o Alain, porque, na verdade, eu concordo com ele, a gente fez essa leitura, e sobre esse livro vocês verão aqui um filmete que o Reginaldo ficou de passar. É uma narrativa repleta de lirismo e realismo e exemplifica sua capacidade de transformar o cotidiano em arte. Ele, além de filme, ele se transformou também numa peça teatral. E o final
está com a Lucilene, que vai falar sobre esse outro livro aí, Raízes. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. E, sobretudo, falando sobre o Proença, que foi um grande amigo. A gente se conheceu quando eu entrei para a academia, e aí eu me lembro que eu li qualquer coisa dele aqui na academia, na estante da academia, fiquei olhando e li, e falei, nossa, mas esse sujeito é muito bom, escreve muito bem. E aí nós ficamos assim, meio amigos, porém não muito. Mas aí eu trabalhava na Uniderp, o Pimenta também trabalhava lá, e nós promovemos, junto com a coordenadora de letras, promovemos uma semana de letras em homenagem a ele. E aí os alunos decoraram um texto dele. A gente tinha na Uniderp um núcleo, que era um núcleo de ensino à distância, que tinha uma TV muito boa. E o cameraman me acompanhou até a academia, a gente marcou um dia na academia, nós gravamos os acadêmicos falando sobre ele. Todo mundo gravou alguma coisa homenageando ele. E era surpresa, ele não sabia nada disso. E aí eu falei, olha, porém, a gente vai fazer uma homenagem à sua obra, tal. Então, eu gostaria de saber se você poderia vir, pelo menos no dia da abertura. E aí ele veio. E ele ficou muito tocado. Quando nós colocamos no telão, todo mundo falando sobre ele, sobre a obra dele, ele ficou muito emocionado. E ele acabou vindo todos os dias daquela semana de letras. E ele ficou muito meu amigo. A partir daquele momento, ele se transformou num grande amigo. Eu trabalhava à tarde no Instituto Histórico Geográfico e ele morava num apartamento, porque ele sempre tinha uma casa aqui e uma casa em Corumbá. E ele descia caminhando, ele não dirigia, ele vinha até o Instituto, ficava lá à tarde conversando comigo e depois, na hora da saída, eu levava ele lá no apartamento. E aí eu fiquei assim, incentivando ele a relançar os livros, né? Sobretudo o Snack Bar. Eu falava, eu poderia trabalhar com os alunos, mas como que eu vou fazer se não existe o livro? Aí ele falou, eu faço, se você fizer o prefácio. Eu falei, não, eu faço o prefácio. E aí eu escrevi o prefácio e ele lançou esse livro. Depois, mais adiante, ele lançou Rodeio a Céu Aberto e falou, quero que você faça o prefácio. Eu falei, mas de novo, Proença, vai ficar chato, já escrevi um, né? Aí ele falou, não, mas se você não fizer, se você não escrever, não vai ter prefácio. Aí eu falei, então eu vou fazer. Aí eu fiz. Aí, quando ele lançou o livro no dia, ele falou, sabe o que eu queria? Eu queria que você relançasse o seu livro junto comigo. Aí eu falei, mas, Proença, é o seu dia, é o seu livro. E ele falou, não, mas eu queria que você lançasse comigo. E aí eu lancei com ele, que era lá na Secretaria de Cultura, eu lancei novamente, relancei o meu livro, assim, de coadjuvante, sabe, falava para as pessoas, olha, hoje a estrela é o livro dele, não é o meu. E eu lancei o livro com ele. Depois, em Corumbá, a mesma coisa. Ele lançou o livro e me convidou novamente, eu lancei novamente o meu livro, que já tinha vários relançamentos. Junto com ele. Então, nós ficamos muito, muito amigos. Depois, ele fez um filme, que é Aquele Dia de Visita, e aí ele me chamou para fazer uma ponta no filme. Eu falei, mas, Proença, eu não sou atriz. Não, mas é só uma pontinha, não tem problema, é só para você ficar ali. E foi até que ele me convenceu. E ele falava, não, e tem lá uma remuneração, não é de graça. Aí eu falava, não, mas não é por isso. É porque eu não sou atriz. Não, mas você vai. E eu fui, vocês não acreditam, né? Mas eu fui. Eu tentei trazer o filme hoje, mas não deu certo. E aí eu fiz uma ponta no filme. Eu até achei gostoso participar assim, de cinema. Foi a única vez que eu fiz um papel assim, no filme. E durante a gravação desse curta, era um curta-metragem, mas assim, tinha várias cenas diferentes, o rapaz faleceu, que era um dos atores que fazia papel de delegado, ele faleceu. E o filme contava a história de um menino que tinha perdido os pais por conta da ditadura, né? Os pais desapareceram, tal. E o menino volta a Corumbá e aí começa a contar a história. E eu sou a irmã da atriz principal. Ela é presa, né? Ela desaparece. Eu sou a irmã, aquela que chora, desesperada. E
Foi um filme muito bacana, mas eu acho que ele ficou um pouco desgostoso porque o rapaz faleceu durante a filmagem. Tanto que eu vejo que os outros filmes estão na mídia e esse filme eu nunca encontro na mídia. Então, o Proença ele tinha vários textos também, textos inéditos. Eu imagino que esses textos, não sei com quem, né, estão esses textos, mas ele tem vários textos inéditos, inclusive, que ele mandou para mim, né? Alguns textos eu fiz trabalho com alunos, com os textos dele. E o Proença ele tem uma estrutura assim, muito diferenciada, porque a gente pode contar uma história, uma boa história, mas quando você tem uma história, você tem que pensar como você vai contar essa história, né? Para que essa história fique interessante, para que essa história não fique um lugar comum. Então, eu preciso encontrar maneiras estruturais de contar essa história e eu preciso encontrar também uma linguagem, né, para contar essa história. Como a Silvia falou, ele tinha uma linguagem assim que era bem variada, porque a gente vê ele escrevendo uma coisa e vê outra e fala, nossa, é a mesma pessoa que está escrevendo isso? E porque ele gostava disso, ele gostava dessa tentativa de escrever coisas novas. E eu me lembro de um texto dele, de um conto dele, que chama Procura-se, em que a pessoa estava procurando alguma coisa que não encontrava, e você não sabia quem é que estava procurando, você não sabia qual era a coisa que ele estava procurando, mas o texto te prendia de uma forma que você ia até o fim, desesperadamente, para saber o que que ele estava oferecendo, o que ele ia inventar ali, né? Que coisa era essa que estava procurando. Então, o Proença ele tinha muito disso. Então, quando a gente vai ler, a gente percebe que ele cuidava muito daquilo que ele escrevia. Ele sempre estava procurando inovar e fazer experimentação. Ele era um sujeito que fazia experimentações. Então, esse livro aqui, que é o livro Raízes do Pantanal, que eu imagino que seja assim, para o leitor que quer conhecer a literatura sul-mato-grossense, ele precisa passar por esse livro. É um livro muito representativo da nossa cultura. Pode passar para mim? É um livro complexo, não é um livro fácil, é um livro complexo. É um livro que tem muitos narradores, e se a gente não estiver bem atenta na leitura do livro, você vai se perder. Então, é um romance que foi premiado em 1985 e só foi publicado em 1989. E eu sempre falava para ele, olha, Proença, você é muito bom, porque tem gente que é bom e não sabe que é bom. O outro tem que ir lá e falar, cara, você é bom, você é muito bom. E ele falava, será? Eu falava, não, tenho certeza, vai por mim que você é um sujeito muito bom. Esse livro precisa ser feito uma outra edição. Ele falou, imagina, eu ganhei um prêmio, passei 4 anos com o livro debaixo do braço, indo de editora em editora, quase implorando para as editoras publicarem o meu livro, e ninguém publicou. E ele ficava assim, indignado com isso, né? Se era um livro que tinha vencido, né, um concurso, que tinha ganhado um prêmio, por que as editoras não tinham interesse em publicar esse livro? Então, ele ficava assim, meio indignado por esse tempo. Aí vocês podem ver que o prêmio foi em 1985 e ele só vai publicar em 1989. Então, ele perde a fé assim, no livro. Ele não acredita que o livro seja, de fato, um livro bom. Então, além de ser uma obra representativa da literatura regional sul-mato-grossense, porque é um livro que a gente pode falar que é regional. O que é um livro regional? É um livro que é composto por elementos daquela região. Então, a gente vai ver que esse livro ele tem até um glossário no final, porque tem muitas coisas que a gente não sabe o que é, né? A gente que é daqui, eu acho que a gente deve se sair bem, mas uma pessoa que é de fora, que não conhece nada do Pantanal, ela vai ficar todo o tempo perdida ali. Então, ela precisa de um glossário mesmo para poder conseguir emitir significados para aquelas palavras, né? Porque esse trabalho é do leitor. Além desse trabalho que a gente tem de emitir esses significados, que são significados regionais, e não é de conhecimento de todos, ele cria determinada complexidade, né, com esse livro. Ele cria uma estrutura que é uma estrutura circular. O que é uma estrutura circular? É uma estrutura que começa num lugar, ela vai dar uma volta, ela vai voltar no mesmo lugar onde ela começou. E ele faz isso também com a geografia. Então, o livro começa lá,
com uma família que está saindo em busca de terra seca, porque a enchente vem, e nessa época em que ele escreve esse livro, era uma época que as enchentes elas aconteciam reiteradamente, né? Hoje em dia já não acontece mais, a enchente é menor. E aí a enchente vinha e ele tinha que subir, né, com a família para encontrar um lugar seco onde ele pudesse ficar. Então, nesses lugares onde tem essas paradas, que ele vai com um carro de boi, e aí tem um boi no carro e tem 2 cavalos, e aí ele, a mulher e mais 3 filhos. E essas personagens, nenhuma tem nome. Então, a gente tem que ficar bem atento, porque aí, quando ele fala dos filhos, a gente fala, será que era 2 filhos? Será que eram 3 filhos? Quantos filhos será que era? A gente tem que ir acompanhando esse fio, né, condutor, que é um fio que se quebra. O fio vai quebrando. Aí você fala, e agora? Para onde que eu vou? Porque aí ele muda de capítulo, aí o capítulo tem um outro narrador. E, às vezes, é um narrador que ele não anunciou ainda. É um narrador que vai, inclusive, falar a respeito daquilo que aconteceu no capítulo passado. Mas aquele narrador, ele deixa entre aspas para você perceber que aquele narrador não é o mesmo narrador que estava antes, né? Então, é uma família comprimida entre a desesperança no humano e a intempérie geográfica. Porque que a gente vai ver não é o Pantanal paraíso, né? Não são aquelas imagens paradisíacas que nós estamos acostumados a ver do Pantanal. Ele vai mostrando o Pantanal um lugar inóspito, muito difícil, né, de avançar, e sempre onde para ele vai falando, né, das situações da lama, do carro na lama, e esse carro vai rolando, e essa lama vai espirrando, e aí essas crianças dormem nesse carro, aí eles param em um lugar para a mulher lavar roupa. Então, é um livro assim que não mostra um Pantanal convidativo, um Pantanal paisagístico, um Pantanal turístico. Não, é um Pantanal difícil, é um Pantanal que precisa ser vencido. A cada uma daquelas paragens, ele precisa ser vencido. Então, as pessoas, né, os personagens, eles agem pelos instintos naturais. É um livro que pode ter uma leitura a partir de um prisma do naturalismo. O naturalismo é um período, né, da literatura em que a gente iguala o homem ao animal, né? E aí ele iguala ali os animais e as pessoas. O narrador principal, que seria o cavaleiro, que ele só tem esse nome de cavaleiro, ele iguala as pessoas e os animais, inclusive os filhos dele. Quando ele vai narrando, ele vai falando do cachorro, ele vai falando dos animais que ele encontra, e ele vai falando dos filhos, como se fossem assim as mesmas coisas. Então, eles agem muito por esse instinto, que é o instinto animal. E esses personagens vão se interseccionar com a natureza. Seja assim, a criança deita no barro, deita nas folhas, e aí elas se confundem com a terra. A própria criança se confundem com a natureza. Em vários momentos, a gente vai ver que existe ali uma intersecção entre as pessoas, os personagens, e a natureza. Ele é um escritor nativo, né, e é descendente dos atores do afazendamento, que ele mesmo vai falar essa palavra, o afazendamento. Então, a história é como se fosse assim, a colonização do Pantanal. Era um Pantanal, e aí chegaram os colonizadores desse lugar. Então, é uma luta que ele vai contando como memória, porque conforme ele vai indo e ele vai vendo algumas partes, ele vai chegando em lugares em que ele presenciou uma guerra, e aí ele vai contando isso. Então, não é um livro delicado para ler, né? É um livro duro, é um livro difícil. Você pode passar?
Aí os personagens não têm nome, estão sempre caminhando na expectativa de terra firme, né? Ele está sempre falando da seca, na época em que o Pantanal é seco e a época em que é cheia. Então, ele vai o tempo inteiro falando. Como a época dele ele está fugindo da cheia que está vindo, então ele vai falar muito, né, no momento que é o momento presente, ele vai falar muito dessa lama, desse barro, dessa água, e vai lembrar a seca, vai lembrar os bichos que morreram na seca, o fogo que queimava, ele vai falar das queimadas, e muitas vezes ele vai falar das queimadas, e vai falar também das caçadas, ainda ele vai falar dos invasores, dos caçadores, aí ele fala dos gringos, né? Ele fala dos soldados, os gringos são os que caçam couro de onça e couro de jacaré. Então, nessa época que ele escreveu esse livro, eu acho que isso era muito assim, era normalizado, né, no Pantanal, essas caças. E aí ele vai falando isso também como uma denúncia, porque ele vai denunciando, e aí vem esse outro narrador, que a gente não sabe quem é, vem essa outra voz, e a outra voz vai lá e critica, faz uma crítica assim, profunda àquela situação, mas não é o narrador principal que está fazendo, porque o narrador principal ele não tem um pensamento mais elaborado, né? Ele é um sujeito simples, ele é um sujeito dali, ele é um sujeito do barro, e ele vai vivendo aquela vida. É um sujeito desesperançoso, que não tem muita esperança de nada, e não faz muita crítica também ao que ele fala. Ele só vai contando, e vai pensando na dor, e vai vivendo a dor, e tudo para ele é muito dolorido. Mas ele não consegue fazer uma crítica mais aprofundada daquela situação. Então, entra esse outro narrador que vai criticar a situação. Você pode passar outro? Aí existem várias vozes no livro que se entrecruzam, se mesclam, e outras vezes são destacadas, né, alguma. Ora em primeira pessoa, ora em terceira pessoa. Algumas vezes são usados os recursos dos discursos diretos, mas não avança muito, porque o discurso direto que ele usa com a mulher, não avança, a conversa que ele tem com a mulher não avança, só que ele pensa. Ele pensa sobre a mulher, e a mulher pensa muito sobre o homem. Então, mais aí na frente vai ter um pedaço da mulher. Peraí. O passado reemerge na memória do cavaleiro, que é esse narrador principal, uma memória com resquícios fantasmagóricos, promovendo uma conexão entre aquela viagem em busca de um lugar para se fixar e acontecimentos pretéritos da história sul-mato-grossense. Então, ele vai falando do pai dele, que o pai dele foi morto, ele vai contando a história, vai contando da mãe, vai contando de pessoas, né, que morreram, de soldados, ele conta de muita gente. E aí ele faz um esforço, né? Existe um esforço grande como narrador para organizar tudo isso e para conduzir as memórias desse personagem, que é o pantaneiro que pensa, né? Ele que pensa todas essas histórias. Pode passar? Aí existe aí uma dicotomia, né? O antagonismo entre sempre assim esses dois segmentos. Um é a desesperança que ele tem e, ao mesmo tempo, a resiliência, né? Porque ele é muito resiliente. E ele tem os 3 filhos, e os filhos, ele não fala os nomes, mas um dos filhos é aleijado, então ele chama o filho de aleijado. O menino é deficiente, mas no livro está a palavra mesmo assim, aleijado. Então ele chama o menino de aleijado. E ele tem uma certa culpa por ele não conseguir olhar para o menino. Porque quando ele começa a falar, ele fala que ele tem as mãos tortas, ele tem os pés tortos, e aí ele para, porque ele não consegue falar mais. E aí chega um momento no livro em que ele está sozinho, todo mundo dormindo, e ele começa a pensar, e o menino está dormindo, e ele fala que o menino está respirando como um bolinho ali, que respira, que sobe, que desce, e ele consegue olhar para o menino. Então, ele consegue, de alguma forma, ultrapassar essa situação que ele não conseguia olhar para a criança, que é a criança que tinha esse problema.
entre a enchente e a seca, entre o realismo, há muitas coisas que são reais, que você percebe, são coisas reais. Isso aconteceu mesmo, né, no Pantanal, os grandes latifúndios. Né? Ele está contando a história dos grandes latifúndios, das grandes fazendas, e ele já fazia isso, né? Como historiador, ele fez isso. Né? Ele tem um livro que vai falar das grandes fazendas do Pantanal. Então, ele vai contando isso, só que por um outro prisma, né? Pelo prisma da pessoa que ficou subjugada, pelo prisma da pessoa que ficou sem a terra, que ficou sofrendo. Né? Então, tem ficção, história, tem desejo, ao mesmo tempo tem passividade. Então, ele tem o desejo, mas o desejo parece que só está no pensamento. Né? O desejo fica muito ali no pensamento dele. É terra e rio, e o Pantanal enquanto paisagem e o Pantanal íngreme. Aí tem aqui uma parte, eu peguei só esse pedacinho aqui, que é a voz da mulher. Isso aí é o pensamento da mulher. Então, a mulher, ela tem desejos sexuais, e ela tem pensamentos e sentimentos assim também animalizados, como se fosse assim de animais. Então ela fala, ó, então, conduzida por entre pés de acuris, isso aí é ela imaginando, é um desejo dela. Então, conduzida por entre pés de acuris, devagar sobre as palhas, como que levada para dentro do escuro, sente-se atraída por esse rosto de bicho. Imagina ouvir a voz ordenando, deita, deita, ser dobrada pela força dos braços, sentir os dedos grossudos, apertando-lhe a pele quente, tateando-lhe os trapos, puxando-os, rasgando, largando a carne nua, retesada, que aos poucos vai se abrindo. Abre-se de vez para receber o vigor do corpo que lhe cai cobrindo. E num rolar de desejos, toda lambuzada de lama, aos gritos, feito bicho, se imagina amando, até nascer o gozo no corpo amolecido. Esse Proença era porreta, né? Porreta, porque ele criou, né, uma coisa, a mulher, né, está dando o pensamento para a mulher, e em vários momentos a mulher ela sente isso, né? E ela vê o marido, aí ela vê o marido que está conduzindo o carro de boa, ela vê as mãos do marido, em determinado momento ela fala da pele queimada do marido, e aquilo para ela é como algo assim, é orgânico, né, dela, mas é algo que provoca nela uma sensação que ela não sabe se está provocando nele, né? E a mulher é muito submissa nessa obra, né? Ela é muito submissa. Então, ela espera o homem, tanto que ela espera que o homem fala, deita, deita, né? Porque ela imagina uma relação sexual que seja deitada. Né? Só que o homem não dá sinais, né? Ele não dá sinais. Ele é um cara assim para dentro, né? Muito triste. Ele só fica pensando, tanto que o livro todo é do pensamento dele. E ela não vê isso, né? No homem dela. Então ela fica construindo, né? Esses pensamentos. Pode passar. Acho que tem mais um. Aqui ele fala assim, olhando os meninos que brincavam, ela pega o lampião, bota mais graveto no fogo, atiça as labaredas, e é com elas que acende o pavio e vai arrumar o carro, quando escuta a voz. É uma voz cavernosa que lhe chega por trás, parecendo sair das labaredas. Conheço bem este lugar, na palma da mão. Meu pai me trazia sempre aqui. Era mais taludinho que esse aí. Via ele lutar, gritar. Morreu aí, nesses escombros. Então, é um momento em que ele está na rede e ele não sabe se ele está dormindo ou se ele está acordado. E aí, ele, entre os sonos, aí ele acorda, ele levanta a cabeça, aí ele vê que tem um barulho, que tem uma pessoa, mas os cachorros só olham, levantam a cabeça e voltam a dormir novamente. Aí ele fala, se os cachorros voltaram a dormir, então não tem perigo, né? Não tem perigo. E aí ele fica na rede, aí ele sente que alguém balança a rede, né, dele. E aí não fica claro, né, no livro o que é, mas a gente sente como se fosse o pai mostrando para ele, né, falando para ele, olha, aí aconteceu isso. Aí aconteceu mais isso. É um texto maior, eu tirei só esse pequeno.
E aí, eu e ele, a gente tem várias fotos, eu peguei essa foto, porque eu me lembro que ele estava muito feliz nesse dia, e está sorrindo, né? E é isso. Agora, eu acho que... Não sei se vai ter tempo de ver o filminho dele ainda, ou dá tempo de ver. Então, aí a gente vai ver. Então, Lu, a gente pode dizer com esse livro que um gênio passou por aqui, né? Porque quando eu li o livro, eu tive que reler, e agora com essa tua leitura, esse teu olhar de mestra, nossa, fica, para mim as coisas ficam muito, Ficou mais claro, né? muito mais porque claro, às vezes quando a porque, gente, de fato, eu até anotei assim, que várias coisas aqui para ler, mas aí eu pensei que a gente pensando, né, que ia ter tanto tempo, mas não é tanto tempo assim. Várias situações que são bastante interessantes, que é essa relação dele, que eu acho muito interessante, com o filho. Das outras vozes que entram no livro, olha, aí tem um capítulo pequeno. Quando tem esse capítulo pequeno, são outras vozes que entraram. Outro narrador que entrou ali para dar uma opinião, né? Em geral, ele vai dar uma opinião pelo que ele já falou ou pelo que vem pela frente. Então, tem que ficar bem atento, porque também não dá para falar assim, ele vai falar sobre o que passou. Não, porque, às vezes, ele vai falar sobre o que ainda vem. Então, é um livro pequeno, mas é um livro bastante denso. Não é um livro para você sentar e ler. Não é. Você tem que ler e pensar. Voltar para trás. Você tem que emitir ali os significados das palavras, que são as palavras que a gente não conhece, e mesmo as palavras que a gente conhece, ele deixa muito para o leitor, ele deixa muita coisa. Um bom escritor, ele sempre deixa muito espaço para o leitor se inserir. E ele faz isso, ele corta o fio condutor várias vezes, para você ter que fazer essa ligação. Então, aí você fala, e agora? Com o que eu vou ligar isso? E quando vem, tem um capítulo que é bem pequenininho, aqui ele escreveu um capítulo que é um capítulo de 5 linhas só. E é um capítulo, deixa eu ver se eu acho aqui onde ele está. Aqui, só para vocês terem a ideia de como é o capítulo. Vamos ver se eu vou ler sem óculos, se eu consigo ler. Aí tem lá a aspa, né? Aí ele fala assim, entre festanças cheias de ruídos, para ocupar triunfantemente a terra, os homens traziam ordens, muitas vezes repetidas, de entrincheirar nos pontos conquistados e destacar tropas para uma em excursão, reunir gado, cavalos, mulas, égua e o povo das fronteiras. Aí ele vai falando que eles chegaram primeiro e assim fizeram. Então, ele vai falando que aquela área é fronteiriça, né? As fazendas que estão numa área fronteiriça, que é fronteiriça com a Bolívia, e em vários momentos ele vai usar o termo fronteira, ele vai falar sobre a fronteira, e aí a gente vê que ele vai falando, que ele está falando daquele povo indigenista, que não é o indigenista necessariamente brasileiro, ele é o indigenista que vive na fronteira, e na fronteira tanto faz se ele é do lado de cá, se ele é brasileiro, se ele é boliviano, ele é fronteiriço, né? Então, ele vai falar desse domínio que essas pessoas chegam e dominam esses fronteiriços, e eu acho muito bacana ele falar isso, né? Porque essa história daí que está surgindo o pantaneiro, né? Ele fala, o que a gente percebe é que na mistura de tudo isso vai surgir o homem que é o homem pantaneiro. E o homem pantaneiro, ele não é só brasileiro, né? Ele é boliviano também, porque ele está ali nessa fronteira. Então, o tempo inteiro ele fala, o tempo inteiro não, mas muitas vezes ele fala sobre essa fronteira. Eu acho muito bonito ele fazer isso, para a gente reconhecer, né, que a gente não somos só nós, né, que estamos aí nessa fronteira. Bom, então a gente vai ver esse filmete que é curto, né, uns 18 minutos, e chama-se A Poeira
E ele é baseado nesse conto, quer dizer, quase que ipsilitris, né? Nessa poeira não vem mais seu pai. Este conto do Proença ficou entre os 20 finalistas do concurso Guimarães Rosa, em Paris. Só um trechinho para verificar a questão da linguagem oral e a linguagem de imagens, né? Nos galhos do velho tamarineiro, que costumava refrescar a água do poço ali atrás do rancho, periquitos ainda conversavam numa voz estridente, e a boiada, chegando naquela horinha, enchia a tarde de ruídos, de vozes e gritos de vaqueiros cansados, vindos de longe. O guri, então parou de brincar com o carrinho, olhou a poeira que se erguia dentro do capão e, como sempre fazia ao ver a vaquejada se aproximar da sede da fazenda, correu e foi chamar a mãe na cozinha. Mãe, vem ver, a boiada está chegando. Não quero ver, guri, vai brincar para lá. E aí ele insiste, né? Vem ver, mãe, a poeira. Já falei que não quero. Vai lá para fora, me deixa. Nessa poeira não vem mais seu pai. Se a senhora não quer, eu também não quero, disse o menino emburrado, se encostando na porta da cozinha. E olhando o corpo da mãe cada vez mais se afastar do fogão de lenha, de onde uma fumaça preta subia, invadindo o espaço apertado e escurecido, ele se lembrou do dia em que Zé Bento rompeu a sombra do tamarineiro e parou na porta da cozinha, o rosto ensombrecido, amassando com os dedos a aba encardida do chapéu de palha. E agora vocês vão ver. Vem ver a boiada! Já disse que não quero. Que guri teimoso sou. Vai brincar. Me deixa fazer a janta sossegada. Tem também a do cipó voador. Conta, pai, conta do cipó. Foi num tempo antigo. Bem antigamente. Diz que quando morria uma alma boa, justa e valente, aparecia um cipó voador, iluminado por uma luz forte, e vinha fazendo voltas pelo céu, formava um redemoinho assim, ó, e levava a alma lá pra junto das estrelas. Pra junto das estrelas? Por quê? Pra não deixar a coitada penando aqui na terra, feito muitas aí, ó, que vive vagando na curva dos curichos, dos rios, nas estradas, assombrando viajante. Assombrando os viajantes? E daí, conta mais, pai, conta?
Não, agora chega. Chega de história. Vamos dormir, que tá frio. Amanhã a gente acorda cedo pra trabalhar o gado do patrão que tá preso ali no curral. Tá bom? Quando eu crescer, quero ficar valente como meu pai. Corre aqui, mãe, corre, vem ver ligeiro, corre, mãe! Falei que não vou. Nessa poeira não vem no seu pai. Não é poeira, corre aqui, vem ver, olha lá, é o pai! O pai tá subindo lá pra junto das estrelas. Então é isso. Até na linguagem cinematográfica, né? Na linguagem cênica que o Proença dirigia, ele usava puxava o passado para o presente, né? Então, é isso daí.